Você já deve ter sentido aquela estranha mistura de curiosidade e preocupação quando olha para suas finanças. Não é um sentimento dramático, mas uma espécie de incômodo silencioso, como se algo não estivesse completamente alinhado. Mesmo utilizando o dinheiro com sabedoria, a sensação é de que tudo ao redor muda rápido demais. Os preços variam, as tecnologias se renovam, e até a forma de guardar valor parece estar passando por uma transformação profunda. Nesse cenário, depender apenas dos métodos tradicionais começa a parecer limitado. E é nesse ponto que uma pergunta inesperada surge. O que Epicuro, um filósofo que dedicou a vida ao estudo do prazer da liberdade e da tranquilidade, diria sobre a forma como lidamos com o dinheiro hoje, especialmente sobre o universo das criptomoedas? Epicuro viveu no século IV, Código, e dedicou sua vida a investigar o que realmente faz alguém viver bem. Para ele, a base de uma vida boa era um tipo de prazer que não tinha exagero, não tinha excesso, não tinha impulso. Era o prazer da serenidade, da calma, da paz interior. Ele ensinava que a verdadeira alegria não surge de grandes euforias, mas da sensação contínua de equilíbrio, onde a mente encontra descanso porque não depende de fatores externos imprevisíveis. E é surpreendente como essa visão, construída há mais de 2000 anos, conversa diretamente com a realidade do investidor moderno. Antes de se tornar um dos filósofos mais influentes da antiguidade, Epicuro cresceu em um período cheio de instabilidades políticas e econômicas. As cidades mudavam de governantes, moedas eram trocadas, regras eram alteradas de forma repentina, e a população vivia em constante insegurança. Ele mesmo presenciou épocas em que o valor das coisas se modificava de um dia para o outro, sem qualquer participação das pessoas comuns nessas decisões. Foi nesse ambiente instável que Epicuro criou uma filosofia voltada da autonomia ao indivíduo, permitindo que qualquer pessoa construísse sua própria tranquilidade, mesmo quando tudo ao redor parecia flutuar. Quando olhamos para o panorama financeiro atual, o paralelo é quase inevitável. Seu dinheiro depende de políticas que você não decide, de instituições que mudam regras, de taxas que aparecem sem explicação. É comum sentir que estamos sempre reagindo, quase nunca decidindo. O desconforto moderno é muito parecido com aquele que inquietava Epicuro. E é justamente aí que as criptomoedas entram como uma possibilidade de conquistar a autonomia. Epicuro valorizava muito a independência. Para ele, o ideal de liberdade não era se afastar do mundo, mas reduzir ao mínimo a dependência de estruturas externas que tiram nossa tranquilidade. Ele acreditava que a vida só se torna plena quando conseguimos estruturar nossos próprios caminhos com clareza e prudência. E olhando para o surgimento das criptomoedas, especialmente o Bitcoin, percebemos algo muito próximo dessa visão. O Bitcoin foi criado em 2008, logo após uma das maiores crises financeiras globais. Ele nasceu como resposta a um sistema centralizado demais, onde poucas instituições tinham poder absoluto sobre o destino econômico de milhões de pessoas. Enquanto Epicuro buscava maneiras de libertar as pessoas da ansiedade causada por forças que elas não controlavam, os criadores do Bitcoin utilizaram a tecnologia para oferecer uma alternativa concreta: um sistema financeiro transparente e público, descentralizado e resistente a interferências externas. É como se o pensamento epicurista tivesse ganhado forma digital. O que Epicuro dizia em palavras, o blockchain expressa em código. Mas Epicuro não confundia liberdade com impulsividade. Um dos pilares de seu pensamento era a prudência. Ele afirmava que o prazer duradouro é conquistado através de escolhas conscientes, avaliadas com calma. Para ele, qualquer decisão que cria preocupação no futuro não é uma boa decisão no presente. Isso se aplica diretamente ao universo das criptomoedas. Entrar nesse mercado sem conhecimento não traz autonomia, traz ansiedade. Mas quando você entende a tecnologia, compreende o que está fazendo ler sobre a história, aprende a armazenar com segurança e define estratégias claras, a relação com o mundo cripto passa a refletir exatamente o tipo de vida que Epicuro valorizava. Uma vida guiada por conhecimento e serenidade. Epicuro também dizia que precisamos nos cercar de coisas que tragam segurança real, e não uma sensação temporária. Ele acreditava que uma vida bem construída nasce de escolhas inteligentes, feitas com discernimento. Se pensarmos nas pessoas que começaram a estudar criptomoedas há 10 anos, notamos que muitas delas fizeram exatamente isso. Buscaram conhecimento antes de tomar decisões e, com isso, transformaram uma inovação em oportunidade real. A filosofia epicurista não tem a ver com imediatismo, tem a ver com consistência. Outro ponto fundamental no pensamento de Epicuro é o valor da clareza. Ele dizia que grande parte das nossas preocupações nasce da falta de entendimento. Quando você não compreende algo, sua mente cria receios. Quando você entende, mesmo que o assunto seja complexo,
o medo se dissolve. Esse processo é idêntico ao que acontece quando uma pessoa comum começa a aprender sobre criptomoedas. De longe, tudo parece complicado. De perto, tudo começa a fazer sentido. E é por isso que muitos hoje encontram propósito na interseção entre filosofia e criptomoedas. Ambas falam sobre liberdade, sobre autonomia, sobre a importância de pensar com calma e agir com estratégia. Ambas surgem como respostas a momentos de instabilidade. Uma responde com reflexão, a outra com inovação tecnológica. E quando colocamos as duas lado a lado, percebemos que o caminho para a tranquilidade, seja na vida, seja nos investimentos, é o mesmo: conhecimento, prudência e independência. O tema deste vídeo nasce exatamente dessa junção. A maneira como Epicuro, com sua filosofia construída sobre a busca por prazer e serenidade, pode ajudar você a entender melhor como construir tranquilidade através de escolhas conscientes no universo das criptomoedas. Epicuro acreditava que uma vida tranquila nasce da capacidade de diferenciar aquilo que realmente importa do que apenas ocupa espaço na mente. Para ele, alguns desejos são essenciais, porque nos dão bem-estar, enquanto outros apenas criam tensão. Quando pensamos no tema das finanças, essa ideia faz muito sentido. Grande parte do desconforto que sentimos em relação ao dinheiro vem de depender demais de estruturas que mudam sem aviso ou que não estão sob nosso controle. É como se estivéssemos sempre esperando por algo externo nos dizer o que vai acontecer. E quando surge a possibilidade de construir caminhos mais independentes, como acontece com as criptomoedas, começamos a perceber que talvez exista outra forma de lidar com o futuro. Agora pense em alguém que decide estudar esse universo com calma. Nada de impulsividade, nada do pressa, apenas curiosidade e vontade de entender. Essa pessoa lê sobre blockchain, aprende como funciona a rede, entende o que significa descentralização e começa a enxergar que existe um espaço onde ela pode tomar decisões de maneira mais autônoma. Isso, para Epicuro, seria uma atitude admirável. Ele acreditava que a liberdade surge quando você conquista clareza sobre aquilo que antes parecia complexo. E essa clareza não vem de sorte, vem do aprendizado, reflexão e escolhas feitas com consciência. A tecnologia das criptomoedas nasceu em 2008. Após uma crise financeira que abalou o mundo inteiro. Naquele período, milhões de pessoas sentiram que não tinham controle sobre o próprio destino financeiro. Foi nesse contexto que surgiu o Bitcoin, criado por alguém sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto. A proposta era simples, mas poderosa: criar um sistema onde o indivíduo pudesse guardar e transferir valor sem depender de um intermediário central. Tudo registrado de forma pública, transparente e segura. Essa inovação ecoa diretamente as ideias de Epicuro sobre a importância de reduzir dependências externas que geram preocupação. O paralelo entre o Jardim de Epicuro e o início do Bitcoin é interessante. O filósofo criou um espaço onde pessoas comuns podiam aprender, refletir e buscar autonomia de pensamento. O mundo cripto, desde o começo, também cresceu a partir de comunidades que compartilhavam conhecimento livremente. Fóruns, debates, desenvolvedores trabalhando de maneira colaborativa, tudo guiado pela ideia de descentralização. Não existia autoridade central, apenas pessoas tentando construir algo que desse mais liberdade ao indivíduo. Essa afinidade entre filosofia e tecnologia torna o tema ainda mais envolvente. Epicuro falava muito sobre o valor da prudência. Para ele, uma boa decisão é aquela que aumenta a tranquilidade com o passar do tempo. Nada que provoca ansiedade pode ser considerado prazer verdadeiro. Se aplicarmos isso ao investimento em criptomoedas, fica claro que o objetivo não deve ser buscar ganhos rápidos ou seguir modas momentâneas. O caminho é outro: estudo, paciência e visão de longo prazo. Pessoas que tratam o tema dessa forma costumam encontrar um equilíbrio que combina perfeitamente com o que Epicuro ensinava. O conhecimento tira o peso da dúvida, e a estratégia tira o peso da impulsividade. Outro ponto essencial é que Epicuro acreditava que a tranquilidade nasce de escolhas que fortalecem o futuro. Ele defendia que devemos agir de maneira a evitar preocupações desnecessárias. Dependendo exclusivamente de formas tradicionais de guardar valor, muitas pessoas se veem presas a decisões que não estão sob seu controle. Taxas, regras, instabilidade econômica, tudo isso cria um tipo de tensão que se acumula aos poucos. As criptomoedas não prometem eliminar completamente as incertezas. Nada no mundo faz isso, mas oferecem uma alternativa real, onde o indivíduo pode construir uma camada adicional de autonomia. Com o tempo, quem estuda esse universo percebe que o verdadeiro prazer não está apenas nos resultados financeiros, mas na sensação de clareza, compreender o funcionamento, captar a sua essência, perceber como a tecnologia evolui, acompanhar os avanços, as soluções, os novos projetos.
Tudo isso cria uma relação saudável com o tema. Não é obsessão, não é pressa, é tranquilidade construída com informação. E essa tranquilidade é exatamente aquilo que Epicuro valorizava acima de tudo. As criptomoedas também convidam as pessoas a pensarem no longo prazo. Essa perspectiva conversa diretamente com o pensamento epicurista. Ao definir metas, aprender sobre segurança digital, entender como funcionam carteiras e redes, o investidor passa a construir algo sólido. Ele deixa de ser espectador e passa a ser protagonista da própria vida financeira. E essa mudança de postura, essa sensação de fazer parte de algo, tem muito a ver com o prazer estável que Epicuro considerava o mais valioso. No fim das contas, o que Epicuro nos ensina é que autonomia, conhecimento e prudência formam o caminho para uma vida equilibrada. Quando você estuda criptomoedas de forma consciente, sem exageros, sem pressa, sem ilusões, o que você está realmente fazendo é aplicar exatamente a sabedoria que ele defendia. É construir serenidade enquanto o mundo muda. É entender que o prazer verdadeiro não nasce do acaso, mas de escolhas bem feitas. Talvez Epicuro diria que investir em criptomoedas, quando feito com compreensão e calma, pode ser uma forma moderna de buscar tranquilidade. Não por causa da promessa de riqueza, mas porque representa a oportunidade de construir liberdade real em um mundo cada vez mais incerto. E no fundo essa sempre foi a essência da filosofia dele. Mostrar que uma vida boa nasce quando você assume o controle do seu próprio caminho. Se você quer continuar aprendendo e construindo autonomia nesse universo, siga acompanhando este canal. Deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Isso fortalece este espaço e ajuda mais pessoas a descobrirem como conhecimento, calma e estratégia podem transformar possibilidades em liberdade. Vamos seguir juntos!